Política ES, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo. Olá, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu sou o Vitor Taveira. Você está assistindo ou escutando aí o Política ES, programa do Século Diário sobre política e poder no nosso estado. Lembrando sempre que esses e outros programas estão no nosso YouTube, nas plataformas de áudio, Século Diário. Procure lá, siga, curta, né? Acompanhe. Estamos também no Instagram, @tvséculo, e no séculodiario.com.br. Hoje temos como convidada aqui a Camila Valadão, que é deputada estadual pelo PSOL, pré-candidata à Prefeitura de Vitória. Camila, bem-vinda. Obrigado pela presença. Obrigada, Vitor. Boa tarde, bom dia, boa noite, enfim, para quem está nos ouvindo ou assistindo. Agradeço a oportunidade por estar aqui, falando do Espírito Santo, do nosso mandato, de tantas lutas urgentes e necessárias que a gente vem travando como parlamentar aqui no estado do Espírito Santo. Camila, eu ia começar diferente, mas acabei sendo trazido para um assunto, né, como estamos na semana aqui pós-carnaval, né, que inclusive foi o tema do Papo de Repórter de ontem, que é o outro programa, quem quiser conferir também, que foram os acontecimentos do Carnaval de Vitória. Você teve muito presente, né, nesse carnaval, tanto desfilando em várias escolas, como participando dos blocos, enfim, que é uma ocupação cultural e política também, né? O carnaval, essa sua presença, ela também é política, né? Sinaliza algo. Como é que você avaliou esse carnaval da prefeitura? Tem acontecido muitas coisas, e o tema de ontem que a gente falou foi justamente a violência policial. Ali no final teve algumas mudanças feitas esse ano. Como é que você avalia, assim, politicamente, a gestão desse processo do Carnaval em Vitória? Vitor, eu acho que você já abre situando o Carnaval como um tema político. Quando a gente fala do Carnaval, a gente está falando da principal manifestação popular do nosso país. Portanto, a gente está falando de um direito de todos, todas e todes, de ocupar as ruas. Quando a gente fala de carnaval, a gente também está falando do direito à cidade, do direito de brincar, do direito de ser feliz na folia, né? Então, isso é muito importante a gente ressaltar, porque muitas pessoas tentam associar, principalmente as administrações conservadoras, tentam associar o carnaval à baderna, o carnaval a desvio, crimes e delitos. Essa é a história, inclusive, do carnaval no nosso país, que resiste apesar de todas essas perspectivas. E a gente vem acompanhando na cidade de Vitória, desde que eu assumi, inclusive, como vereadora, né, na época na Câmara, uma tentativa de perseguir o carnaval, principalmente o carnaval de rua, fazendo quase como uma dicotomia. O carnaval das escolas de samba, a prefeitura apoia, vejam, mas com, né, ali desde que conte por parte das escolas com apoio à administração, né? E o carnaval de rua, as manifestações livres, populares, é algo que desde o início da gestão de Pasolini foi perseguido mesmo. Então, a gente sempre se posicionou como uma defensora do carnaval, dessa manifestação popular, cobrando, inclusive, investimento público no carnaval e exigindo que os blocos pudessem se organizar livremente, contando sempre com o apoio da Prefeitura de Vitória, né, no caso aqui da capital, e também do governo do estado. Não só no sentido de garantir a infraestrutura necessária, como no sentido de apoiar e fomentar, como a gente acompanha em várias cidades do país. Portanto, falar de carnaval, para além do direito de brincar e ser feliz, é também falar de economia, é falar de turismo, é falar de um conjunto de aspectos que são aproveitados, digamos assim, em outras cidades, e na cidade de Vitória, não. Mas como responder a essas questões que muitos moradores, especialmente no centro de Vitória, que é onde tem sido, né, digamos, o epicentro do carnaval, com a maioria dos blocos, enfim, várias questões de segurança, de, né, ruído, questão ambiental, quer dizer, são várias problemáticas envolvidas. Sim. Que são naturais de qualquer grande mobilização. Exatamente. De pessoas, mas que também, especialmente, né, o carnaval é uma festa que tem suas características peculiares, né, tem geralmente muita bebida e tudo mais. Então, assim, como responder a essas pessoas que também estão observando, quer dizer, estão se sentindo de alguma maneira violadas nos seus direitos? Sim, eu acho que a melhor resposta é com gestão política.
Se a gente pensa, por exemplo, todas as festas, eventos, grandes eventos, eles promovem aglomeração. E provocar aglomeração significa que dali você tem um conjunto de impactos, né, do ponto de vista social, ambiental, o que requer das administrações uma organização planejada, coordenada e dialogada. Nada melhor do que dialogar, por exemplo, com os moradores impactados para poder saber quais medidas são necessárias para uma ação com o menor impacto para quem vive, garantindo o direito também de quem quer participar, por exemplo. Nada melhor do que você pensar, por exemplo, quem atua na área da coleta de resíduos sólidos, podemos falar das associações de catadores de resíduos. Se dialogar com essas associações, elas terão seguramente respostas para dar conta da questão dos resíduos produzidos nessas grandes aglomerações. Ou mesmo dialogar com os blocos, para poder pensar qual o melhor modelo para dispersar as atividades, qual o melhor modelo onde a gente consegue concentrar. Quando a gente fala, por exemplo, de segurança nessas festas e aglomerações, dialogar com as forças de segurança. O que a gente consegue pensar, por exemplo, para prevenir delitos? É a iluminação pública? É o circuito onde é feito? Um tema que sempre aparece muito, xixi na rua. Quais os melhores locais para se colocar, por exemplo, banheiros químicos? Esse foi um tema que apareceu muito aqui na cidade de Vitória. Então, se isso é feito de forma planejada, dialogada, debatida, seguramente nós teríamos um carnaval como uma potência, minorando os efeitos ruins, os problemas e construindo alternativas que deixariam seguramente tanto moradores como foliões felizes. Então, na minha avaliação, o problema do Carnaval de Vitória hoje é a falta de diálogo da gestão, a falta de planejamento e o devido investimento. Camilo, mudando um pouco do assunto, você teve aqui no final de 2022, né, junto com a Jaque Rocha, inclusive as duas recém-eleitas, né, você para a Assembleia, ela para a Câmara, como primeiras mulheres negras a ocupar esse espaço. A gente conversou um pouco, tá aí também, se alguém quiser assistir essa entrevista, né, tá nos canais aí do Século. A gente falou sobre várias coisas e tal, né? Como é que é de lá para cá, assim, o que é expectativa e realidade, assim, da sua atuação parlamentar? O que você tem visto do que você esperava antes de entrar e do que tem acontecido? Assim, legal, porque eu vou até assistir essa entrevista novamente, porque eu tenho certeza que os cabelos brancos aumentaram, as rugas também, as olheiras principalmente. Mas porque, de fato, Vitor, assim, a gente... É um trabalho ainda mais que o da Câmara, muito mais exigente. Muito mais exigente. Assim, na Câmara a gente trabalhou muito, mas a gente trabalhou com foco na cidade, mais restrita a esse espaço urbano. E quando a gente chega na Assembleia, a gente está falando de uma dimensão muito maior. A gente está falando de todo o Estado. Envolve o direcionamento econômico, envolve a política para o campo e para a cidade, envolve pensar os povos e comunidades tradicionais e originários, como, por exemplo, indígenas, quilombolas, pescadores, ribeirinhos. Envolve pensar os aspectos ambientais que têm a ver com o solo, a água, os nossos parques, as nossas reservas. Envolve pensar transporte público, que é uma responsabilidade do Estado com muitos desafios. Envolve pensar também a questão latifundiária, o acesso à terra, a habitação. Olha, são tantos temas que a gente trabalhou tanto, e eu acho que tem uma especificidade também, que é a área onde nós atuamos dentro da Assembleia. A Assembleia ela tem 17 comissões permanentes, cada comissão ela toca, digamos assim, uma área específica, não só na perspectiva de análise dos projetos que tramitam na casa, do ponto de vista do mérito desses projetos, dando pareceres, fazendo audiências, escutando os setores da sociedade, mas também nós estamos lá em uma comissão que tem uma atribuição a mais, eu diria, que é acolher e receber denúncias de violação de direitos humanos. Você está na Comissão de Direitos Humanos, eu sou de Meio presidenta Ambiente, da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Integro de forma titular a Comissão de Assistência e sou suplente na Comissão de Meio Ambiente, Segurança, Educação
E mais algumas lá. Então, vira e mexe, eu sou chamada também para estar atuando nessas outras comissões. Por exemplo, estive recentemente na Comissão de Meio Ambiente, contribuindo no debate sobre a qualidade do ar. Então, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, ela é uma comissão que tem uma prerrogativa a mais, que é acolher as denúncias de violação. Então, a gente trabalha muito, a gente trabalha na formulação das políticas públicas e quando a gente fala de direitos humanos, a gente está falando de tudo. São os direitos sociais, os direitos ambientais, culturais, econômicos. Então, a gente está falando de muita coisa que envolve essa pauta. Foi a principal pauta de atuação nesse seu primeiro ano? Foi a nossa principal pauta de atuação nesse primeiro ano. Tanto do mandato, com as iniciativas do mandato, projetos de leis, requerimentos de informação, projetos de indicação, diligências, visitas técnicas, audiências públicas, sessões solenes. Tudo isso teve um foco muito firme na pauta dos direitos humanos, né? Então, a gente teve uma dedicação grande e por isso eu falava aqui no início dessa entrevista do cansaço das olheiras e do cabelo branco, né? Dos cabelos brancos aí que cresceram em um ano de mandato. E é curioso que, embora você fosse vereadora, né, de primeiro mandato, você já era uma figura de expressão estadual, né? Quando você é eleita, e eu acho que a eleição confirma isso, né, com a votação expressiva ali, próxima, né, a mulher mais votada, com a votação ali próxima também de outros candidatos da esquerda, como o Irine Cosa, que já são, né, de grande experiência e grande percurso na política. Mas aí você se torna uma figura estadual e agora você olha de novo para a Vitória, porque e assim, as pessoas também criam essas expectativas, né, de que você está circulando por territórios, está atendendo. Por que essa decisão de uma candidatura para a Prefeitura de Vitória e como é que esse eleitorado tem reagido em relação a isso? Legal, assim, Vitor, porque de fato a capital foi quem projetou a gente para o estado do Espírito Santo, né? Vitória foi quem projetou a nossa atuação na Câmara, criando inclusive para várias cidades do Espírito Santo, o desejo de também poder votar em uma mulher para fazer a mesma coisa, né, lá na Assembleia. Isso eu escuto muito na rua, assim, de pessoas que falam, eu sou de Vila Velha, finalmente eu tive a oportunidade de votar em você. Quando eu fui candidata a deputada estadual, eu escutei isso em várias cidades, as pessoas, que bom que agora eu posso votar em você, porque você é candidata a deputada estadual, que bom, que honra. Então eu escutei muito isso, que me deixou muito feliz, né, porque foi o trabalho feito na Câmara de Vitória, que foi reconhecido pelo Estado do Espírito Santo, e a gente assumiu o compromisso de rodar o Estado. A gente foi em várias cidades ao longo do primeiro ano, eu viajava assim constantemente, acolhendo denúncias, fazendo visitas, contribuindo na organização de movimentos sociais e populares. Então isso a gente fez muito nesse primeiro ano de mandato. Mas, ao mesmo tempo que Vitória projetou, Vitória nos deu também uma autoridade política eleitoral para debater os rumos da cidade nessas eleições de 2024. E por isso hoje eu sou pré-candidata a prefeita de Vitória. Eu fui a candidata mais votada entre estadual e federal. Só na capital foram mais de 16 mil votos. Isso é uma responsabilidade muito grande com a cidade. Então nós entendemos que nós não vamos nos furtar da confiança política depositada pelo eleitor e eleitora da capital nessas eleições. E que nós temos um projeto político. Projeto esse que a gente começou a expressar na oposição à administração de Pasolini na Câmara Municipal. Projeto esse que ecoa também na Assembleia, quando a gente pauta a cidade de Vitória, os seus rumos no plenário e na tribuna da Assembleia. Então, a gente tem uma tarefa política, sim, para tocar nessas eleições de 2024, e as eleições passadas deixaram esse recado, dessa confiança política no nosso projeto. E como é que está sendo essa articulação assim, de bastidores? Porque, quer dizer, uma candidatura majoritária tem um peso político, tem um custo, né? Tem várias questões, e até... nos bastidores as pessoas falam, inclusive já falaram aqui, né, em outros programas que, mas será que ela vai ser candidata mesmo? Será que vai ser, tanto no sentido de ser viável, outros falam de, porque o Coser é o candidato, o João Coser é do PT, que é deputado estadual, ex-prefeito, é uma candidatura meio prioritária do PT, porque é praticamente a única viável no Sudeste, e em São Paulo o PSOL vai ser apoiado pelo PT, com a candidatura do Boulos, né?
que isso poderia intervir ou que seria um risco muito grande dividir, né, a esquerda sair com 2 candidaturas e dividir esse voto e nenhuma das duas ir para o segundo turno e 2 candidaturas de direita. Como é que você tem analisado esse cenário? A candidatura tem possibilidade de ter algum diálogo, de também fazer outro tipo de construção? Você chegou a encontrar, né, seu colega, o João Cosma, chegaram, inclusive, a encontrar publicamente, tirar foto. A gente se encontra, né? Sempre, na sempre, verdade. Né? Eu digo que teve uma foto num outro lugar, né, que foi uma sinalização também de que estão dialogando de alguma maneira, mas de que maneira? Como é que você está vendo tudo isso? Ótimo, excelentes perguntas. Vamos ver se eu consigo responder todas elas. Primeiro, assim, sobre o João e o PT, a gente dialoga sempre na Assembleia, em vários lugares, tanto compartilhando impressões sobre a conjuntura, sobre os governos, como também para esse cenário das eleições. Sem dúvida, as eleições de 2024 serão muito importantes para o nosso país inteiro. Nós temos a tarefa de seguir na batalha para derrotar a extrema-direita no Brasil, que não está morta. Eu acho que esse é um tema muito importante, assim. E a nossa pré-candidatura tem essa tarefa como algo principal. Derrotar a extrema-direita, derrotar o conservadorismo e na cidade de Vitória, derrotar o Pasolini. Eu acho que essa é uma tarefa importante. Entre as coisas que a gente vem pautando como pré-candidatura, né, eu acho que é importante a gente ressaltar sempre que uma pré-candidatura não surge do nada, é resultado de um processo de construção. No nosso caso, tem essa história que eu estou falando da autoridade política dada pelas urnas. E mais do que isso, assim, a gente vem acompanhando muito a conjuntura da cidade de Vitória, numa perspectiva histórica de fatos que já aconteceram, como também no momento presente. Hoje a gente vive um quadro na cidade onde existem várias pré-candidaturas colocadas, debatendo com diferentes setores, projetos, dialogando sobre alianças ou não. Então, a gente está falando de um cenário de uma eleição onde vários projetos estarão em disputa e, portanto, o nosso também tem toda a autoridade e condições para entrar nessa disputa. Isso é uma coisa. A outra coisa é: ter uma candidatura não significa não dialogar, né? Assim, porque vai dividir a esquerda, não vão dialogar. Não é verdade, ao contrário. Isso a gente constata em cada pleito, que cada candidatura com o seu perfil, com a sua plataforma, acaba dialogando com o setor da sociedade, o que pode ser importante, sim, para um processo de segundo turno, por exemplo, né? A gente acompanhou isso, inclusive isso na última eleição presidencial, como candidaturas que não estavam, nós, por exemplo, não estávamos no palanque do Renato Casagrande aqui, no primeiro turno. E estivemos no segundo, cumprindo um papel importantíssimo, né? Então, esse é um outro tema muito importante. Então, apresentar candidaturas não significa a impossibilidade de unidade e de diálogo. Esse é um outro ponto. E a outra coisa é sobre como o PSOL vem discutindo a nossa pré-candidatura estadualmente e nacionalmente. Nós apresentamos o nome a partir do diálogo, inclusive, não só estadual, porque aqui a nossa pré-candidatura foi aprovada no nosso Congresso Estadual, que é a principal instância partidária do nosso partido aqui, com delegados e delegadas de várias cidades, foi aprovada por aclamação, não teve nenhum voto contrário, ao contrário, diferente disso, é uma candidatura com muita unidade partidária. Então, a gente tem Vitória hoje como a prioridade do nosso partido no estado do Espírito Santo, na perspectiva de apresentar o nosso projeto político e eleger vereadores e vereadoras. Nós temos uma cadeira na Câmara de Vitória, e nós temos certeza que nós podemos ampliar o nosso número de vagas na Câmara, e a nossa candidatura cumpre também esse papel, né, de fomentar uma bancada de luta firme na Câmara. E a outra coisa, do ponto de vista nacional, a nossa pré-candidatura desde sempre é dialogada com a direção nacional, né? Então, ela foi lançada a partir do diálogo com a presidenta do nosso partido. Então, ela não é algo que está escondido no debate nacional, ela é parte do debate nacional. O pessoal já lançou a nossa pré-candidatura nas redes e é óbvio, como qualquer partido político sério,
preocupado com a conjuntura, preocupado com um novo crescimento dessa extrema-direita, a gente vai sempre seguir dialogando para pensar qual a melhor tática para se apresentar nas eleições. Na nossa análise hoje, a melhor tática é ter a nossa candidatura disputando as eleições, disputando um projeto político e fazendo os enfrentamentos da atual administração. O nosso perfil político, por fim, Vitor, é um perfil bem diferente do João Coser, que eu tenho profundo respeito pela história e pela militância. Eu sou mais vinculada à pauta dos direitos humanos, historicamente. Tenho um perfil vinculado a trajetórias de juventude, de movimento estudantil. Portanto, acho que os nossos perfis, todos eles, devem se apresentar para esse diálogo com os eleitores e eleitoras da cidade de Vitória. Exato. Já antecipou minha outra pergunta, que era qual que é a diferença, né, dessa candidatura para dentro desse eleitorado de esquerda e para fora. Como é que você pensa nesse diálogo, já que o PT tem uma certa rejeição, né, mas vai ter a figura do Lula aí, né, que está saindo relativamente bem. E o pessoal aqui em Vitória é meio que uma novidade que começa com o seu mandato a estar na prática, né? Mas um desafio forte é sair dessa, digamos, dessa bolha de um voto já consolidado de esquerda. O que você tem de estratégia para que essa mensagem do pessoal e da sua pessoa, da sua candidatura, possa atrair um eleitorado distinto, né, de outras visões, inclusive que não sejam exatamente desse campo, mas que fazem parte da cidade? Acho que a gente já faz isso, Vitor, um pouco assim. A gente, embora tenha um eleitorado de esquerda, a gente consegue ultrapassar também isso na medida em que a gente faz um trabalho político sério, independente, por exemplo, na Câmara e na Assembleia, um trabalho político ético, coerente, transparente, firme, sem negociação, né? Esse é o nosso perfil de atuação. E é isso que a gente quer empreender numa campanha política. Vejam, quando eu falo sem negociação, eu não estou falando que a gente não vai dialogar. Dialogar, a gente vai dialogar sim, mas nós temos direção do que é prioridade para nós. Né? Nós sabemos aquilo que é prioridade do ponto de vista do debate de cidade, por exemplo, aquilo que a gente não abre mão. Então, essa firmeza política, programática, de coerência, de eficiência, de uma nova forma também do fazer política, né? Eu acho que isso também é muito uma experiência do nosso mandato, sabe? Um mandato que é feito de uma maneira diferente dos mandatos tradicionais, porque é um mandato que busca ousar nos instrumentos, na ferramenta, nas ferramentas. Então, a gente quer trazer tudo isso também para esse debate, para a cidade de Vitória, a partir de uma plataforma e um programa político que seja mais amplo. O ano está literalmente começando, né? Depois do Carnaval. A gente teve aí uma agenda intensa de atividades, valorizando essa importante manifestação e festa popular, mas a ideia daqui em diante é exatamente a gente iniciar esse processo de construção dessa pré-candidatura de uma maneira mais orgânica e debatida com a cidade. Né? Eu acho que isso a gente pretende fazer ao longo desse próximo período. E para quem está com dúvida se a gente vai manter essa pré-candidatura ou não, muita gente me pergunta isso, dúvida sincera e necessária diante dessa conjuntura. Eu quero dizer que sim, a nossa pré-candidatura está mantida. E, óbvio, vai seguir analisando o movimento da política na cidade, porque a política é isso, é a análise permanente da realidade para pensar qual a melhor estratégia e como é melhor intervir, levando em consideração que o nosso horizonte é derrotar Pasolini. Porque Vitória precisa derrotar Pasolini. Quais seriam as principais pautas que você considera central a serem colocadas nesse debate? Importante, assim, porque quando a gente fala do debate sobre cidade, do direito à cidade, a gente está falando de tanta coisa. O mote, então, é o direito à cidade. Eu não sei, não diria se porque isso é um guarda-chuva, digamos, isso, né? Isso é um eixo fundamental, porque confronta, inclusive, com o projeto da atual administração, né? Que não produz essa dimensão do direito à cidade para todos, todas e todes. Então, a gente tem aí muitos debates que são fundamentais. E a nossa pré-candidatura tem
todas as condições de fazer esses debates, porque esteve literalmente assim, com o pé muito fincado na cidade, ao longo dos 2 anos em que eu estive na Câmara de Vitória, rodando tudo, unidade de saúde, pronto atendimento, escola, praça, pista de skate, área de praias, morro, área de morro, área nobre. Então, enfim, rodando essa cidade que tem muitas diferenças e muitos desafios. Então, o nosso debate principal é trazer essa dimensão do direito à cidade para todos, todas e todos. Chega de privatização dos nossos espaços públicos, né? Chega de construções isoladas dessa dimensão do espaço público. Então, a gente pode falar da área da saúde, por exemplo, que Vitória retrocedeu muito e a pandemia demonstrou isso, né? Atuamos muito nessa área, em pronto atendimento superlotado, sem médicos ou outros profissionais técnicos nas equipes básicas de saúde. E olha que Vitória era referência na área da saúde. E aos poucos isso foi sendo desmontado. Não estou falando só da gestão do Pasolini, a gente está falando de um processo também de gestões anteriores, mas que essa dimensão sacramenta. Na área da educação, em que essa gestão promoveu alterações de privatização, inclusive, de alguns espaços na dimensão da educação, sem diálogo com a comunidade escolar, professores, pais, estudantes. Então, a gente quer retomar Vitória como uma referência na área de educação. Transporte público, que a cidade se furtou desse debate por completo, não debateu a questão, por exemplo, da concessão do transporte em Vitória, ao entregar, por exemplo, para o governo do estado, não discutiu outras alternativas e modais de transporte em uma cidade que tem praticamente 2 rodovias da morte, quando a gente está falando da Dante Michelini e da Fernando Ferrari, né? Uma cidade que não discute esses modais de transporte, que não construiu nenhuma ciclovia e ciclofaixa mais. Né? Então, que não pense em outros modais. Falei de transporte. Olha, eu poderia ficar aqui falando de tudo. Cultura. A cultura literalmente gritou em Vitória. Não por acaso foi construído na gestão de Pasolini o Grito da Cultura, para denunciar as arbitrariedades na política de cultura inexistente nessa cidade. Cadê? Cadê recursos para a área da cultura? O que o prefeito fez foi grandes shows, achando que isso é cultura, né? Óbvio, não estamos dizendo que grandes shows não são importantes, mas cultura está muito além disso. Não há um plano de cultura para essa cidade. Segurança pública, que, aliás, ele disse que era a prioridade dele, né? Fez nenhum concurso público para a Guarda Municipal, que está defasada. Profissionais que estão há muito reivindicando valorização. Não discutiu outras estratégias na área da segurança. Quer dizer, uma segurança com proximidade, uma cidade como Vitória, onde nós tínhamos potencial de criar novas estratégias de segurança. Olha, Vitor, poderia ficar aqui falando de muita coisa, porque, de fato, a gente tem propriedade e condições de fazer as críticas necessárias para a Vitória avançar em um plano para ser, de fato, uma cidade que inclua a diversidade de pessoas que aqui vivem. E assim, Pasolini, quer dizer, ele tem muitas obras para entregar, né, que vão ser entregues esse ano ainda. Exato. Ele vai chegar, ele é o prefeito, trunfo eleitoral, né, dele. Que, inclusive, todos os prefeitos nesse período, desde que começou a reeleição, foram reeleitos em Vitória, né? Todos que tiveram a máquina, né, ao seu favor foram reeleitos, né? Então ele tem assim um cenário relativamente favorável, está liderando as pesquisas, embora ainda são pesquisas muito, né, com um índice de indecisos muito alto e tudo mais. Mas você, como se coloca, né, como fundamental essa derrota do Pasolini, o que você considera ali um calcanhar de Aquiles dele? O que pode ser alguma coisa que seja débil, né? Porque ele vai ter muitas coisas para colocar com a máquina na mão. Você menciona uma coisa muito importante. A cidade virou um grande canteiro de obras, né? Assim, a gente roda por vários bairros, várias praças, enfiando concreto para tudo que é lugar, concreto em área que nem precisava. Ele está asfaltando ruas que não precisavam ser asfaltadas. Isso é para demonstrar ou tentar demonstrar a presença dessa gestão a partir dessas grandes obras. Sendo que Vitória tem muitos outros desafios, por exemplo, né? E obras feitas de maneira rápida. A gente viu uma quase tragédia, felizmente não foi,
que aconteceu na região de São Pedro, né, na construção lá da Bahia, né, da Bahia... Como que ele está chamando aquela obra lá? Esqueci. Bahia Noroeste? Da Bahia Noroeste, mas eles estão dando um nome, que agora eu não me lembro, do marketing, da gestão lá, que está sendo feito. Bom, quase aconteceu uma tragédia, felizmente não aconteceu, mas isso tem a ver com todas essas obras. A gente viu a Rua da Lama, por exemplo, que foi entregue com alagamento que nunca existiu. A gente está falando de obras que são entregues sem o devido planejamento para poder cumprir uma pauta eleitoral. Então, cabe a nós também criticar, mesmo essas obras que estão sendo feitas, a forma como elas vêm sendo feitas, né? Que tem aí esse viés eleitoral. Do ponto de vista de fragilidades, acho que essa gestão possui muitas fragilidades. Quem acessa a unidade básica de saúde sabe do que eu estou falando. Quem precisa acessar a escola pública em Vitória e que tem dificuldade, por exemplo, de vaga para educação especial, ou que teve, por exemplo, a alteração da matriz curricular, ou a alteração de escola para tempo integral sem diálogo com a comunidade, sabe o que eu estou falando, né? Para quem tem dificuldade de ir e vir nessa cidade, sabe do que essa gestão representa. Para além disso, acho que essa gestão ela tem uma marca importante, que é o autoritarismo. Com quem que essa gestão dialogou? Com quem que essa gestão debateu? Quais foram os setores da sociedade que foram ouvidos pela gestão de Pasolini, que foram acolhidos, que tiveram suas reivindicações acatadas? Qual conselho municipal na área de direitos e de políticas públicas? Veja, eu estou falando de espaço de participação popular, que reúne entidades, movimentos da cidade. Quais conselhos foram convocados para debater com a prefeitura uma determinada diretriz de política pública? Nenhum. Então, essa gestão tem também como marca o autoritarismo na construção das suas políticas e até mesmo das suas obras. Então, isso também é um tema que a gente quer colocar muito no centro do debate. Falando da questão do PSOL, como é que está essa articulação do partido em relação a outros partidos que possam compor uma frente, né, com a sua candidatura, e também como é que está essa construção dessa chapa de vereadores? Ótimo, porque em Vitória hoje o cenário das eleições, até o momento, é um cenário muito pulverizado, com muitas pré-candidaturas, o que dificulta qualquer composição para todos os partidos, né? Porque a gente tem aproximadamente 8 pré-candidaturas em Vitória, não é isso? Não, mais ou menos entre 8 ou 9 aí, enfim. Não consigo contar aqui agora, mas aproximadamente isso. Então, a gente está falando de muitas pré-candidaturas colocadas em primeiro turno, o que dificulta, obviamente, composições. Da nossa parte, é importante ressaltar que o PSOL compõe uma federação com a Rede Sustentabilidade desde a eleição passada, né? Então, essa federação não é uma novidade desse pleito eleitoral, assim como a nossa federação partidária. Várias outras siglas estarão também em federação nesse pleito. Então, me parece que o cenário colocado hoje é muito mais de partidos com suas federações, né? Nesse sentido, do que muitas composições nesse primeiro turno. Então, o pessoal tem uma deliberação sobre o arco de alianças? Tem nacionalmente. Isso, nacionalmente, o arco de alianças que foi aprovado pelo partido no último congresso, que aconteceu no final do ano passado, são os partidos que compuseram a frente com o governo Lula, né? Então, a gente está falando de todos aqueles partidos que ajudaram a eleição do Lula. Isso, né? Que ajudaram na eleição presidencial, né? Portanto, dentro dessa conjuntura mais nacional. E que desses partidos aqui, uma grande quantidade, bom, não vamos lembrar todos aqui, tem pré-candidaturas em Vitória, né? Estão com suas pré-candidaturas em campo porque estão dialogando, estão debatendo. PSB, PDT. Isso, PDT, PSB, o próprio PT, né? A Rede está conosco nessa federação, com o PT está PCdoB, PV, né? Então, enfim, o cenário é bem complexo nesse sentido de composições em Vitória. Nos próximos meses deve abrir um pouco, talvez, né? Possível. Vamos ver quais candidaturas permanecerão, quais que não estarão
né, vão ser retiradas. O cenário hoje são de várias pré-candidaturas. Então, nós estamos compondo, então, essa federação com a rede, que a gente já está dialogando, e com esse desafio no âmbito da federação de pensar a composição da chapa de vereadores e vereadoras. São 22 nomes. É importante a gente ressaltar, com a alteração da legislação eleitoral, né? A gente tem uma chapa menor, o que é um desafio para todo o partido ou federação, embora a Câmara de Vitória também aprovou, no ano passado, o aumento do número de vagas na Câmara. Então, a gente sai de 15 vereadores para 21. Então, com o aumento do número de vereadores em Vitória, né, amplia mais as possibilidades dos partidos chegarem, porque a gente tem uma redução nesse número de votos necessários para ocupar a cadeira, mas continua sendo um grande desafio e a gente está totalmente em campo compondo essa chapa. Vitor, é importante falar, assim, da segunda quinzena de janeiro para cá, eu tenho feito esse esforço de dialogar tanto com as pré-candidaturas que já estão colocadas no partido, como também buscando diálogo com outras lideranças que querem ser candidatas e que tenham, obviamente, identidade com o nosso perfil político, programático. Então, a gente está exatamente nesse movimento com a expectativa de compor a chapa com 22 nomes. Esse diálogo... 22 da rede mais PSOL, né? Isso, PSOL rede PSOL. Dividir aí. Isso, a gente vai ter que fazer essa divisão, a gente ainda tem dialogado, estamos nesse movimento de buscar nomes, mas são 22 nomes que devem ser divididos para 2 partidos. Tem federações que são maiores, então, às vezes a federação tem 3 partidos, então vai ter que fazer esse movimento de dividir esses 22 nomes em 3 partidos. É o mesmo do que grande. Um partido sozinho tem, né? O mesmo tamanho, porque a federação é como se configurasse um grupo só. Isso, é como se configurasse um partido só. E que expectativa vocês têm em relação a número de possíveis eleitos aí? Hoje nós temos uma cadeira na Câmara, a nossa expectativa é manter essa cadeira e, obviamente, a gente tem o desejo de ampliar. A gente acredita que, com a pré-candidatura a prefeita, a gente tem possibilidades reais de ampliar esse número de cadeiras, mas isso depende de várias coisas, Vitor. Depende, inclusive, da composição de uma chapa plural, diversa, militante, né, com disposição para fazer campanha na rua. Então, isso é determinante para garantir esse número de votos. É muito difícil, Vitor, eleger sozinho ou sozinha. Acabou acontecendo isso comigo, né, nas eleições de 2020. Eu acabei praticamente me elegendo sozinha em Vitória. Mas isso é muito difícil, né, de se reproduzir, de se repetir. A gente tem o mandato do vereador André Moreira na Câmara de Vitória, que é um mandato que nos orgulha muito, um mandato muito firme, de luta. Então, sem dúvida, esse mandato do André nos ajuda a trazer essa urgência e necessidade do pessoal continuar na Câmara de Vitória. Beleza, Camila. Uma última pergunta que me passou a gente falou na entrevista, né, anterior sobre violência política de gênero, né? Agora você está em outro espaço, queria que você falasse brevemente, mesmo só para terminar, como é que está sendo essa experiência de estar na Assembleia, né? É maior, é menor, é igual, é diferente? Falo isso com um alívio profundo, porque assim, o que eu vivi na Câmara de Vitória ao longo dos 2 anos que eu estive lá, assim, hoje engraçado, né? Estando afastada de lá há mais de 1 ano, eu consigo analisar melhor aquele processo, né? Assim, foi adoecedor, né? Conviver com essa extrema-direita sem nenhum princípio ético de respeito é uma coisa adoecedora. Mas na Assembleia, Vitor, eu não vivencio isso, viu? Ao contrário, lá há um espaço de muito mais decoro do ponto de vista da atuação política, de muito mais respeito, independente das colorações partidárias, há enfrentamentos, há disputas, há divergências, mas essas divergências elas circunscrevem ali a um espaço de mais decoro. Isso é muito importante, né? Isso é fundamental, principalmente para mulheres, jovens, negras, onde os espaços políticos são muito hostis. As dificuldades, elas permanecem porque a gente está falando de uma dinâmica política onde o machismo, o racismo
são estruturantes das relações, né? Então, a gente encontra, sim, desafios para apresentar projetos, por exemplo, que façam avançar direitos para as mulheres, direito para a população LGBT, para os povos tradicionais, para as comunidades quilombolas, direito à agricultura saudável, familiar. A gente apresentou um projeto de lei na Assembleia que ele contou com uma reação violenta do setor do agronegócio, de parlamentares vinculados ao agronegócio, né? Então, a gente está falando, sim, de desafios, mas todos esses desafios, eles estão colocados no âmbito da disputa política e não fora, né? O que eu vivi na Câmara de Vitória transcende aquilo que deve ser um espaço político diverso, plural, que tem que ser o parlamento. Beleza, muito obrigado, Camila Valadão. Esse é o Política ES, programa quinzenal do Século Diário. Eu vou dar um spoiler, passará a ser mensal aí. Mensal não, semanal, né? Nesse Quer trabalhar período mais, agora. né, Vitor? Muita coisa acontecendo na política, no eleitoral. Nós vamos estar presente, em breve vamos divulgar. Então, siga aí o Século Diário nas redes sociais, plataformas de áudio. Acompanhe também o séculodiario.com.br, que tem todo dia os nossos repórteres lá, trazendo notícias sobre o Espírito Santo. Então, tivemos aqui agradecer a Calma Elmer também, Estúdio 42B, pela gravação e até a próxima. Esperamos voltar a dialogar aí ao longo desse ano. Estamos à disposição. Vamos que vamos. Valeu. Política ES, uma bússola para entender os rumos da política no Espírito Santo.